Bom caráter é o suficiente para ter bons relacionamentos e também é o suficiente para ter uma boa vida? A gente vai chamar esse problema de síndrome do homem bom. Eu vou explicar para vocês o que é isso e vocês vão entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Apresentação, como sempre. Bem, o que é a síndrome do homem bom? Vamos começar entendendo o que a gente vai chamar de síndrome do homem bom a partir de hoje. Essas pessoas querem ser felizes, porém não possuem um bom desenvolvimento, não tomam as melhores decisões, possuem background fraco e cheio de falhas e naturalmente se tornam pessoas prejudiciais para os relacionamentos, isso é claro, sem elas saberem, mesmo elas sendo pessoas moralmente corretas, com bom caráter, elas não sabem que estão sofrendo com essa síndrome do homem bom. Qual que é o problema com essa ideia? Ela diz assim, olha, a síndrome do homem bom é uma pessoa que ela é moralmente correta, é uma pessoa que ela tenta fazer tudo certinho, agir de acordo com a lei, tenta não prejudicar as pessoas e assim por diante, tá? Porém, esse homem, ele tem um defeito muito grande. Ele acredita que, por ser uma boa pessoa, por ser moralmente correto, por seguir as leis e as regras, por não prejudicar as pessoas, talvez até por ser bonzinho demais muitas vezes, ele acredita que ser dessa forma é o suficiente para navegar na vida e para ter bons relacionamentos. Você já viu aquele tipo de reclamação? Pô, olha, aquele cara lá era um homem bom, ele foi abandonado pela pessoa. Olha, nos tempos modernos tem um erro muito grande. As pessoas confundem ser uma boa pessoa com ser bom nos relacionamentos, por exemplo, com ser bom no sexo, com ser bom na sedução, com ser um bom profissional. As pessoas confundem isso. Ter um bom caráter não significa que você é um bom profissional. Seguir as leis e as regras não significa que você é bom no sexo, que você é bom em círculos sociais, que você é bom em compreender o seu valor. E esse é o maior problema com esses homens que sofrem dessa síndrome do homem bom. Eles acreditam que, por ser um bom caráter, eles não deveriam ser rejeitados, eles não deveriam sofrer, eles não deveriam ter um relacionamento prejudicial. Inclusive, muitos desses homens, eles, quando entram no relacionamento, eles têm uma visão completamente distorcida, por exemplo, sobre sexo. Eles acreditam muitas vezes que vão entrar no relacionamento e que a mulher sempre vai dar sexo sempre quando ele quer. Quando, na verdade, ele nem mesmo conversou com a mulher, nem fez uma negociação com ela no começo da relação para determinar como que seria o sexo no relacionamento. Eles acreditam que assim que você se casa, assim que você se relaciona, a mulher tem que toda hora que você quer dar o sexo que você quer. Ou você chega, tipo, tá na cama, certo? Ela tá dormindo. Aí você já chega atrás dela, já chega pegando no peito, na bunda, em tudo quanto é lugar, e você quer que a mulher não fique putaça, porque você não sabe como que ela tá ali naquele momento, por exemplo. Tudo isso mostra que esses homens, eles não são tão bons assim. Eles são bons no sentido de caráter, até mesmo no sentido de caráter, eles não são tão bons assim. Até mesmo na forma como que eles seguem as leis e as regras, eles não são tão bons assim. Então essa ideia de ser bom que a sociedade emprega, na verdade é bem prejudicial. Esse perfil de homem é um homem que ele é muito mal desenvolvido. Ele não tem as coisas que ele precisa ter para se adaptar corretamente à vida e à realidade e também para se adaptar em relacionamentos. Se você pegar, por exemplo, a Red Pill, toda hora elas ficam batendo nessa tecla de casamento. Só que o que eles não levam em consideração, a maioria dos homens sofrem com essa síndrome do homem bom. Todas as reclamações que você vê a Red Pill se posicionando, falando que as mulheres ficam escolhendo o boy lixo, falando que as mulheres, quando estão no casamento, vai ter pouco sexo no casamento, certo? Ou no relacionamento de forma geral. Ou então eles pisam muito na tecla de que se você se relacionar, você vai estar se colocando numa situação meio que prejudicial. Aí já começa a entrar os MGTOWs aqui, entre outras coisas. A maioria desses caras, na Real, no MGTOW, na Red Pill, a maioria desses homens sofrem com a síndrome do homem bom e eles não entendem. Eles não são homens que a gente diz assim, esse homem é interessante, esse homem é foda, esse homem está sabendo o caminho dele. Não, a maioria deles agem de forma irracional e sofrem muito por causa dessa síndrome. Eles nem mesmo percebem isso. Eles nem mesmo compreendem isso, porque dentro da Red Pill, do MGTOW, não existe esse entendimento do que é a síndrome do homem bom.
Eles não têm esse entendimento, então eles cometem muitos erros sem saber. E o que nós mais temos em nossa sociedade é justamente essa síndrome do homem bom. Os homens, eles pensam que são bons porque eles têm um bom caráter, porque vão na igreja, porque fazem tudo o que o status quo pede para eles fazerem. Mas quando, na verdade, eles têm um monte de falhas que eles nunca corrigiram. Eles têm um monte de falhas que eles não compreendem. Aí eles têm essas distorções sobre a realidade, sobre as mulheres, sobre eles mesmos, sobre todos os homens de forma geral. Eles acreditam muitas vezes que eles já sabem de tudo, que têm todas as respostas, que não existe nada além daquilo que eles conhecem. Quando na verdade nem mesmo eles entendem a matrix que estão criando para eles mesmos. Bem, agora que você já tem uma ideia do que seria essa síndrome do homem bom, fica fácil de entender que quando alguém diz, mas é que ele era um homem bom, né, naquela relação, para se relacionar, se eles realmente fossem tão bons assim, eles, primeiramente, as mulheres dificilmente abandonariam esses homens nos relacionamentos. Então, eles não são tão bons para um relacionamento. Os filhos não teriam tanto problemas com esse tipo de pai, certo? Porque, claramente, esses homens não sabem como educar os filhos corretamente. Então, eles não são tão bons assim. Mas eles seguem as leis, eles têm um bom caráter. Nem o caráter desses indivíduos são bem trabalhados, para vocês terem uma noção. Você pega os valores, por exemplo, que esses indivíduos têm. Pega lá o valor, por exemplo, eu sou um cara que eu valorizo muito a verdade. Pô, beleza. Só que o que acontece é o seguinte, tem várias situações na vida onde você dizer a verdade é a pior decisão que você poderia ter. Só que esses caras que têm um valor da verdade, eles ignoram a situação. É verdade, tem um valor da verdade, então eu vou ser verdadeiro sempre. Aí o cara se queima, não sabe porque ele se queimou. Tem uma situação lá onde ele deveria ocultar informações ou até mentir, porque seria a melhor decisão naquela situação. Eles não fazem isso, certo? Ou seja, eles não se adequam corretamente às situações. A maioria desses homens tem um valor de passividade. O que é o valor de passividade? É o valor onde eles acreditam que a violência pode ser algo prejudicial, que somente tem que ser usada em legítima defesa. O que, novamente, está completamente errado. Tem várias situações onde você usar a violência em diferentes níveis, em diferentes graus, é a melhor resposta. Você não quer utilizar a violência só para legítima defesa, nada disso. Se você tem um inimigo que está cada vez mais crescendo e se tornando poderoso, por exemplo, você tem que cortar o mal pela raiz. Você não deve esperar que o seu inimigo fique muito forte para que ele possa ferrar com você, certo? Você tem que já acabar com o mal pela raiz. Isso é inteligência, isso é se adaptar à situação. As pessoas que têm um valor só de passividade não entendem o que é a teoria do equilíbrio e não entendem o que cada situação ela determina para você. Tem muitos desses caras que têm um bom caráter, mas na hora do sexo não são bons, não são interessantes na hora do sexo. Então o que acontece com muitas dessas mulheres? Elas simplesmente abandonam esses homens, porque esses homens não são capazes de satisfazer ela como ela precisa. Quando eles entram em relacionamentos, por exemplo, eles usam muito a experiência deles como base para determinar o caminho deles no futuro. Eles não percebem que as experiências que eles têm, os sentimentos, emoções que eles sentiram, a dor ou o prazer que eles sentiram, tudo isso é uma questão irracional. Então, quando eles passam pelas experiências da vida deles e se ferram, por exemplo, eles entram numa racionalização onde eles passam a utilizar a parte racional deles como parte do argumento deles e dessa forma eles se posicionam de forma equivocada sobre as futuras relações, sobre eles mesmos e sobre as mulheres. Quantas vezes eu já vi isso? O cara foi lá, se ferrou numa relação, ele não sabia o que tinha de errado com ele, como se adaptar, o que é ter um bom relacionamento. Aí o que aconteceu? Ele perdeu a relação e ele começou a entender quais eram os motivos por causa disso. Aí ele pode criar a ideia, por exemplo, do furacão de emoções da mulher. Ou então a mulher sempre quer que o homem adivinhe quando a mulher quer alguma coisa, quando na verdade isso não é inteiramente verdade, como eles estão dizendo. O que eles não percebem é que a falta de conhecimento e a adaptação deles levou eles para um relacionamento onde eles não tinham experiência, onde eles quebraram a cara, onde eles passaram a acreditar em certas coisas, onde eles criaram muitas vezes um canal, um site, um blog, começaram a colocar aquilo que eles acreditam para fora e adivinha só, outros homens vão cometer os mesmos erros que esse cara. Por quê? Porque eles não conseguem ver o quebra-cabeça inteiro dos relacionamentos. Então, o homem que sofre com essa síndrome, cara, isso é para você ver a complexidade. Ela é bem profunda mesmo. A galera da Red Pill, MGTOW, Real, entre outras escolas de desenvolvimento, até movimentos de masculinos que possam ser aí vocês façam
Aí vocês dizem o que é do jeito que vocês quiserem, mas isso não vai mudar o fato de vocês sofrerem com isso, tá bom? E aqui tem alguns pontos, né? Vocês podem ler depois, eu vou deixar disponível somente na Academia Homens de Valor, então vocês podem encontrar lá. Então vai ter bastante coisa mesmo, explicando vários pontos importantes, né? E tem várias limitações e crenças, como a gente pode ver aqui, ó. Ignora outros fatores, por exemplo, como atração física, compatibilidade de valores, interesses em comum e habilidade de comunicação, entre outras coisas que podem envolver com que a relação possa ser bem sucedida, certo? Eles também têm uma visão bem distorcida sobre relacionamentos, porque eles não entendem que relacionamento não é sobre simplesmente você entrar no relacionamento e ser feliz para sempre, por exemplo, ou ser feliz num relacionamento que seja. O objetivo do relacionamento é satisfazer as suas necessidades como homem, nas suas necessidades como ser humano, né, de sentimento, de afeto e também entre outras coisas, porque pode existir vários objetivos dentro de um relacionamento. Então, um relacionamento, ele é uma negociação, ele é uma construção. E esses caras não entendem isso, porque eles nunca tiveram a oportunidade de ter um guia ideal na vida deles para mostrar para eles como que o relacionamento deveria ser de acordo com a realidade desse homem. Entre várias outras coisas aqui, como dinâmica complexa, exceções e assim por diante, certo? Baseados em experiências negativas, né? Relacionamentos só trazem dor e sofrimento. Típica frase desses caras. É melhor evitar me envolver emocionalmente para não me machucar. Ou seja, todas essas frases aqui vão mostrar que o indivíduo ele não sabe lidar com relacionamentos, não sabe lidar com mulheres e principalmente não sabe lidar com a dor de ter sofrido no relacionamento. Eles não trabalham corretamente em cima da dor. É por isso que a gente vê muitos psicólogos, por exemplo, falando sobre os problemas que vários homens dentro da Red Pill ou da MGTOW têm. Problemas que eles nunca lidaram na vida. E para essas pessoas que são que são boas nessa área de psicologia, na área de entender os seres humanos, eles conseguem ver de longe um cara que tem problema. Inclusive tem um cara famoso aí da Red Pill, se eu lembrar quem ele é, eu coloco aqui para vocês na tela, aonde uma psicóloga teve a oportunidade de conversar com ele e ela percebeu um monte de coisa errada nesse cara. Porém, esse cara tinha a crença de que as coisas que ele estava fazendo estavam certas, que o que ele estava fazendo estava certo, tá? Todas as pessoas que me relacionam, elas me decepcionam, sou amaldiçoado no amor, tenho o dedo podre, não sou capaz de ter um relacionamento feliz, homem bonzinho ou bom só se ferra, é melhor ser cafajeste. A verdade é que a pessoa que diz que ele é um homem bom, que nem eu falei para vocês, eles sofrem da síndrome do homem bom. Eles pensam que são bons, eles acreditam que são bons, mas na prática, quando eles pegam um cara que nem eu, que é capaz de avaliar o que eles estão fazendo, por exemplo, eu sei que eles não são tão bons assim. Ou então eles dizem, nunca seja um homem romântico, seja frio, calculista, seja um cafa... Os caras não entendem nem o que é romance para começo de conversa. Eles não sabem o que é ausência de romance, o que é exagero de romance e o que é romance em equilíbrio. Eles não sabem nem o que é isso. Para vocês terem uma noção do perigo que são certas escolas de desenvolvimento, certas ideias que você segue, principalmente que oferecem vários materiais de graça e se posicionam contra materiais que são pagos. Olha só, se eles estão oferecendo material de graça que tem um baixo nível desse, como que isso pode ser bom? Porque não está sendo cobrado, por exemplo. Outras questões, baseado em generalizações, que é uma coisa que a gente encontra muito com esses homens que sofrem aí da síndrome do homem bom. Todos os homens, todas as mulheres são iguais. Homens e mulheres só querem saber de uma coisa. Homem não presta ou mulher não presta. Falta homem no mercado, falta mulher no mercado. Não existe mulher exceção. Não existe amor verdadeiro. Casamento é sinônimo de infelicidade. Ou então, casamento é um sinônimo de onde o homem não deve se casar de forma alguma, porque ele sempre deve agradar a mulher. Ora, esses caras que ficam dizendo que o homem sempre deve agradar a mulher, entre outras coisas, esses caras não sabem se relacionar, tá? Não sabem mesmo. Relacionamentos longos são impossíveis de manter, tá? Todos aqui, esses caras não entendem nada sobre relacionamentos, a complexidade, a profundidade, entre outras coisas. Baseados em medos e inseguranças. Não sou bom o suficiente para ninguém, vou ser abandonado, não merecer feliz no amor, sou feio e ninguém me amará, vou ficar sozinho para sempre, assim por diante, certo? São crenças que a pessoa criou e essas crenças são justamente baseadas em medos e inseguranças. Se você vê, a maioria desses caras são intelectuais da Red Pill, por exemplo, a posição deles é bem racional sobre vários tópicos e aí se a gente for mais a fundo a gente descobre isso, é medo e insegurança. O cara se ferrou no relacionamento, aí ele foi obrigado a se posicionar de uma certa forma para não sentir aquela dor novamente, ou seja, o cara não lidou corretamente com a dor dele, mas ele se posiciona de uma forma a evitar os objetos que vão gerar aquela dor. E aí, por medo, por insegurança, esse cara passa a ter um certo comportamento para evitar aquela dor. Isso não significa que ele está agindo de uma forma correta.
Então, para evitar a dor, o cara vai ter certos comportamentos para evitar aquela dor. Não significa que ele está com comportamentos que são adequados para aquela situação. Ou então também não significa que se ele trabalhar corretamente nos medos e inseguranças dele, que ele vai voltar a ser um idiota, se ferrar novamente. Nada disso, gente. A gente é programado, gente, olha o seguinte, para evitar a dor, para fugir da dor, para não lidar com a dor corretamente. A gente é programado para isso. Então, quando eu olho, por exemplo, a Red Pill, por exemplo, o que eu mais vejo são homens que não lidaram corretamente com a dor e que eles fogem da dor. Aí, por medo e por insegurança, eles passam a ter certos comportamentos para evitar aquela dor. Eles podem criar canais, sites para avisar as pessoas do que elas não deveriam fazer. Aí ele vai colocar as experiências que ele tem lá, certo? E ele vai mostrar também a nova posição dele, mesmo que essa nova posição seja incorreta, tenha muitos erros e muitas falhas, para ele, aquele indivíduo, essa posição é a melhor porque ele não vai passar por aquela dor novamente. E se chega alguém falando, não, você está errado nessa postura, ele vai ter uma grande necessidade de defender aquela postura dele, porque é uma postura irracional, e naturalmente ele vai afastar aquela pessoa que está mostrando para ele que ele está errado. Então o que ele vai fazer? Ele vai se posicionar de uma forma a manter aquele medo, aquela insegurança, porque ele não quer sofrer novamente. Se ele tratar corretamente o medo e a insegurança corretamente, além dele melhorar como homem, se posicionar corretamente, certo? Ele vai ter um equilíbrio muito maior na vida dele, ele vai, sabe, ter a mente aberta para estudar o que precisa estudar, ter o conhecimento, as melhores informações, como a gente sempre ensina aqui, e dessa forma ele vai conseguir ter uma visão muito melhor sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre as mulheres. Isso não vai mostrar que ele é trouxa, porque ele não vai passar por aquela situação de dor novamente. Ele vai entender por que aquilo aconteceu e dessa forma ele vai conseguir dar passos em direção a ter melhores comportamentos, a entender melhor o que aconteceu, certo? O problema é que uma vez que você passa por uma situação que é complicada para você, de dor e de sofrimento, é muito difícil você ir para esse lado de trabalhar corretamente sua dor. A gente vai muito mais para o lado de não trabalhar corretamente em cima da nossa dor. É aí que vem um monte de crenças, vem um monte de generalizações, porque o indivíduo ele está em uma posição de defesa do que ele acredita, do que ele está numa posição de defesa onde ele não quer sentir aquela dor novamente. Então, naturalmente, ele vai ter essa posição mais de insegurança. Cara, a gente consegue ver de longe isso. Um cara que tem inseguranças, que tem medos, que não lidou corretamente com a dor, ele sempre tem problemas e se posiciona de uma forma bem óbvia. É até sem graça, para você ter uma noção de tão fácil que é de você reconhecer um homem assim. Continuando, frases que utilizam. Eu prefiro ficar sozinho do que me arriscar e sofrer. Então, por exemplo, quando eles falam assim, eu prefiro ficar sozinho, mulher hoje nenhuma presta, ou mulher é muito difícil, coisas do tipo, o que eles estão dizendo é o seguinte, eu prefiro ficar sozinho porque eu não quero sofrer novamente, eu não quero me arriscar novamente, eu não quero ter dor de cabeça lá na frente por causa dessas coisas. Ou seja, se ele passou por uma experiência negativa, é muito comum que ele procure um culpado e esse culpado que ele utiliza, ele vai utilizar em frases aonde a gente pode trocar o culpado e colocar sobre sofrimento, dor, insegurança e medos. Porque é isso que eles estão dizendo. Eu prefiro ficar sozinho do que sofrer. Eu prefiro ficar sozinho do que ter aquela dor novamente. É muito mais fácil, certo? Fugir da dor. Por isso que eles utilizam essas frases. Quando algo ruim acontecer com você, então você vai se unir a nós e aprender a sua lição. Cara, isso daqui eu ouço direto da Red Pill, do MGTOW. Eu ouvia muito da Real há muito tempo atrás, entre outras posições ali. Inclusive até mesmo do Homens Honrados tem essa posição também. Tudo isso mostra para você o quão conectados eles estão com aquela coisa que eles acreditam ou com fugindo da dor como que eles geralmente fazem. Porque alguém que disse daqui está agindo de forma irracional, ele acha que já possui praticamente toda a verdade e que por defesa daquela posição dele, ele quer que você se ferre. Porque se você se ferrar, aí você vai para ele. O que ele não sabe, porque ele não tem essa informação, ele não sabe, por exemplo, que eu trabalho com desenvolvimento humano há muito tempo. Ele não sabe que eu entendo muito bem sobre a Lei Maria da Penha, eu entendo muito bem sobre leis e direitos, eu entendo muito bem sobre relacionamentos, eu entendo muito bem sobre mulheres, eu entendo muito bem sobre como escolher uma mulher, entre várias outras coisas. O cara não sabe disso, mas lembre-se, ele vai utilizar uma falácia aqui porque ele não se desenvolveu corretamente nas áreas intelectuais, nas áreas racionais, nas áreas argumentativas. Então é comum que ele cometa falácias, use a irracionalidade e ele se posicione dessa forma.
Isso também é uma defesa irracional daquilo que ele segue, daquilo que ele acredita, e também ele está protegendo, né, a necessidade dele de fugir para a dor. Ele não quer voltar para aquele sofrimento novamente. Então ele acredita que se ele vier para o meu lado, ele vai voltar a ser um otário, ele vai sofrer de novo. Quando na verdade a gente está levando ele para o próximo nível, né? Você não passa de um gado, isso aqui é típico de ideologias prejudiciais que não se desenvolveram corretamente, que eles precisam utilizar termos e palavras pejorativas para afetar alguém. Ah, você é um gado. Isso não significa porra nenhuma, significa o quê? Que o indivíduo ele está conectado com uma ideologia, ele está agindo de forma irracional e ele nem percebe. Ele nem percebe que ele está num nível de desenvolvimento muito baixo, mas ele acredita que ele já tem tudo o que ele precisa. Se você se envolver com alguém, só vai dar errado. Não acredito mais no amor. Todos os meus relacionamentos fracassaram. Sou o melhor solteiro. Né? Típica frase de pessoas que não estão avaliando o quebra-cabeça inteiro, mas se posicionam para defender aquilo que ele acredita de forma irracional. Outras crenças limitantes. Sou muito independente para me relacionar. Não tenho tempo para um relacionamento. Meus objetivos profissionais são mais importantes que um relacionamento. Sou muito exigente, ninguém me alcança. É impossível encontrar alguém que compreenda, entre outras coisas. Tudo isso aqui são distorções que eu falo sobre relacionamentos e também sobre a vida de solteiro, tá? Todo homem tem um momento na vida dele onde ele pode ficar mais tempo solteiro ou menos tempo solteiro, não tem nada de errado com isso. Para cada homem isso é diferente. O problema é quando esses caras começam a justificar, a generalizar e a falar besteiras como em relacionamento é melhor do que ficar solteiro. Ou então, ser solteiro é muito melhor do que estar no relacionamento. Principalmente quando eles utilizam experiências prejudiciais, quando ele não compreende como as coisas realmente funcionam, quando eles não sabem escolher uma mulher, quando eles não sabem se relacionar corretamente, certo? Entre várias outras coisas. Um homem que sabe se proteger, entendeu? Ele já sabe desse valor negativo. E esses homens geralmente estão fazendo o quê? Eles estão querendo fugir do valor negativo, porém eles cometem um erro muito grande. A vida, ela tem um valor negativo. A vida sempre vai ter sofrimento, a vida sempre vai ter dor, a vida sempre vai ter esses problemas que a gente tem que enfrentar. Só que o que acontece com muita gente é o seguinte, muitas pessoas vão agir mais de forma irracional porque elas não gostam de passar por esse valor negativo que a vida oferece. Então eles preferem ficar em uma posição que geralmente vai ser confortável para eles, que vai trazer muitos danos para eles, é claro, porém, para eles vai ser bom porque eles estão conectados com algo e eles acreditam que não vão sofrer tanto. Tudo isso faz parte da síndrome do homem bom. Aqui tem algumas necessidades de pessoas que foram feridas em relacionamentos, seja porque não estavam prontos ou porque aconteceu alguma coisa, mas de forma geral tem muito uma incompreensão sobre como as coisas realmente são. A necessidade de buscar por um culpado é muito comum. Se a pessoa sofreu, ela vai procurar o culpado. E geralmente, quando ela sofreu, quem vai ser o culpado? Ou ela vai se culpar, ou ela vai culpar o ex-parceiro. Ela nunca vai avaliar assim, eu não tinha o conhecimento suficiente, eu não me adaptei corretamente, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Não, foda-se tudo isso. Para essa pessoa é o quê? Cara, a culpa é da mulher, certo? A mulher que agiu dessa forma, a mulher que era ruim. Onde já se viu, eu sou um homem bom, né? Eu sigo as regras, eu tenho um bom caráter. Mas a mulher te abandonou mesmo assim. Por quê? Porque você não tinha o conhecimento sobre como ter um bom relacionamento. Distorção da realidade. A dor pode levar a uma visão distorcida do mundo, especialmente em relação ao amor e aos relacionamentos. Isso não acontece só com o homem, acontece com o homem e com a mulher. Crenças negativas podem se formar como o amor não existe, todos os homens e mulheres são iguais e assim por diante. Então, vai ter várias distorções sobre relacionamentos, sobre mulheres e assim por diante, o que é muito comum na Red Pill principalmente, e até no MGTOW também. Crença de grandeza e arrogância. Algumas pessoas que sofrem em relacionamentos podem desenvolver uma falsa sensação de superioridade, acreditando que sabem mais sobre o amor e sobre os relacionamentos do que outras pessoas. Essa arrogância impede o aprendizado e a escuta de diferentes perspectivas, perpetuando a dor e a dificuldade de se conectar com outras pessoas, o que é muito comum na Red Pill. Isso aqui é um perfil da Red Pill que é absurdo, cara. Muita gente dentro da Red Pill são assim. Inclusive, logo logo vou criar aulas sobre o Red Pill para vocês entenderem melhor. Né? Envolvimento com grupos e ideologias. Uma vez que você sofreu, existe uma tendência no ser humano de agir de forma irracional, que ele vai procurar alguma coisa que possa o ajudar nesse momento. E é quando ele geralmente é pego ali pelo pescoço, né? Ele cai na armadilha, que nem aquele peixinho que está de boa andando, aí de repente vê uma comida dando sopa lá, ele vai lá e morde lá, na verdade era um anzol, fica preso, ele foi fisgado pelo anzol ali,
que é o que vai acontecer com muitos seres humanos em relação a grupos e ideologias, já que ele está lidando com uma dor muito grande, ele precisa muitas vezes de encontrar uma solução, e a solução é o que vai estar ali na frente dele na maioria das vezes. Não é tão difícil de você encontrar o MGTOW, a Real, não é muito difícil você encontrar a Red Pill, certo? São todas escolas de desenvolvimento que a gente não considera tão boas assim. E tem várias outras, tá? Não tem só essas. Essas são as que chamam mais atenção. Por isso que a gente fala bastante delas. Evitação. Evitar tudo aquilo que lembre a dor da experiência passada. Que nem eu falei para vocês anteriormente. A pessoa, ela passa por uma dor, ela busca culpar esse tipo de coisa e ela vai ter comportamentos, mesmo que não sejam adequados e bons, mas que vai ajudar ela a não ter aquela dor novamente. Terapia. Geralmente, eles têm uma grande dificuldade em buscar ajuda profissional. Eles preferem muito mais procurar uma ideologia, um grupo, do que realmente uma ajuda profissional, fazer terapia. E aqui tem outras soluções. Eles também têm um grande problema com o autoconhecimento. Eles têm, entre várias outras coisas aqui, que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes. Mas eles acreditam que possuem a verdade e que se eles saírem dessa ideologia, eles vão voltar a agir como gado, que é o que eles utilizam lá dentro, como fracassado, como perdedor, entre outras coisas, que eles vão voltar a sofrer novamente, que eles vão voltar a ser um trouxa, um otário, o que na verdade não é verdade. Isso tudo é o quê? É a necessidade dele de proteger aquilo que ele acredita. Só que como que ele não entende, ele nunca desenvolveu a parte racional dele corretamente, ele não percebe o erro que ele está cometendo aqui, que é um erro gigantesco. Então, muitos desses homens, eles eram o quê? Eles eram vulneráveis emocionalmente, não apenas para relacionamentos, mas para pessoas de forma geral, tá? Eles geralmente não são bons nem mesmo em ter bons amigos, para vocês terem noção. Eles têm um risco de segurança, porque eles possuem muitas falhas no desenvolvimento, tanto nas questões físicas, mentais, financeiras, emocionais e assim por diante. Então, o risco de segurança deles é maior. Eles são mais irracionais, eles tendem mais a agir muito mais pelos que eles sentem, pelo que eles desejam, para fugir da dor, entre outras coisas, do que realmente agir de uma forma mais racional. A confiança e a autoestima dele é abalada, principalmente por causa dessas experiências negativas, então eles têm muita dificuldade em confiar nas pessoas. Então, se a gente for observar os vídeos, que tem muitas vezes da Red Pill lá, a gente vai ver muito isso. Os vídeos deles sempre levam muito em consideração a dificuldade que eles têm em confiar nas pessoas e a necessidade, por exemplo, de expor certos comportamentos negativos de certas pessoas para mascarar ou esconder essa falta de confiança deles, essa insegurança, certo? Porque eles estão agindo de forma, muitas vezes, a fugir daquela dor. Então, para fugir daquela dor, eles têm muitas vezes que expor certos comportamentos de certas pessoas e muitas vezes eles nem percebem isso. E por causa disso eles também se tornam mais fáceis de explorar. Eu conheço vários caras que estão ali na Red Pill, eles falam assim, olha, para mim isso é um nicho, esses caras estão dispostos a dar dinheiro para mim, então quer saber de uma? Eu vou lá e vou criar um canal, vou criar um site e esses caras vão me dar atenção e vão me dar dinheiro. Então tem muita gente que explora, tem muita gente que vê oportunidades e explora os indivíduos facilmente. Ciclo de relacionamentos disfuncionais. Então, ele geralmente passa por um relacionamento disfuncional, ele vai passar por outro. E geralmente quem sofre com um relacionamento disfuncional tem uma tendência de ter a mentalidade de solteiro. A mentalidade de solteiro é assim, eu passei por uma dor em relação ao relacionamento que eu tive, então, cara, quer saber de uma? Para evitar essa dor, eu vou ser solteiro. Só que na cabeça dele, ele não pensa que ele está fugindo da dor, agindo por medo e insegurança. Na cabeça dele eu tô tomando a melhor decisão, porque assim, cara, eu evito problemas de relacionamentos, fico solteiro e me dou bem. Ele vai criar uma série de argumentos para justificar que ele está solteiro. Ele nem percebe que a base da argumentação dele é irracional. É medo, insegurança e fugir da dor. Ele não entende essa base da argumentação dele, porque como que eu falei, eles não são indivíduos que a gente pode considerar que são bons intelectualmente, que são bons racionalmente, certo? E aqui vai ter vários outros tópicos que são importantes. Você pode dar uma pausa aí que eu estou passando aqui para vocês podem ler. Eu não quero estender demais aqui. E aqui tem várias consequências, né, do homem que sofre pela síndrome do homem bom, como solidão crônica. O cara fala, vou ser solteiro por muito tempo. Ele está agindo de acordo com a solidão. Isso é uma consequência da síndrome do homem bom. Baixa autoestima. Esses caras têm um grande problema com a autoestima deles. Isolamento social típico. É uma das coisas que a gente mais vê no MGTOW, por exemplo. Padrões de relacionais disfuncionais, tanto em relações a mulheres, quanto também às pessoas próximas a ele. Desenvolvimento pessoal limitado. Problemas de saúde mental muito comum, eu já ajudei vários homens com esse tipo de problema. Dificuldades profissionais, insatisfação em vários aspectos da vida, tá?
impacto nas relações familiares e perpetuação de ciclos negativos, que é o que a gente mais vê. Conflitos e ressentimentos, estresse e frustração, dificuldade em manter relacionamentos e danos emocionais. Então, como vocês podem ver, tem vários pontos aqui. Aí tem várias sugestões. Aí você deve estar falando assim, Gabriel, da onde que você consegue essas coisas? Primeiramente, eu estudo muito sobre essa área da psicologia, que é justamente envolvendo o comportamento, a parte do comportamento humano, principalmente em lidar com a dor e com o prazer. Eu gosto muito. Segundo, eu pego informações de profissionais, de pessoas que estudaram isso por anos, por exemplo, que tem várias pesquisas sobre o comportamento humano, entre várias coisas. Tem outra área que eu gosto pra caramba, provavelmente de estudar algumas coisas, que é a neurociência, tem uns pontos interessantes que ajudam também a entender um pouco mais sobre o comportamento humano, certo? A própria ciência entrega informações extremamente valiosas sobre o comportamento humano que vocês podem utilizar. E agora nós temos uma ferramenta extremamente poderosa, que é o quê? Que são as inteligências artificiais, principalmente como o ChatGPT, o Claude 3, entre várias outras, e vai ter melhor ainda no futuro, certo? Essas inteligências artificiais, elas conseguem fazer avaliações complexas de alto nível e entregar soluções incríveis. Por exemplo, uma das coisas que essas inteligências artificiais fazem muito bem, como eu fiz durante muito tempo na minha vida, é estudar sobre as escolas de desenvolvimento e ideologias. Então eles têm muito conhecimento também sobre a Red Pill. Então você pode ver que a minha base não é qualquer base, tá? Não é uma base fraca, não é uma base que a gente pode falar, não tem valor essa base. É baseada em experiências pessoais. Nada disso. Bem, aqui vai ter vários pontos interessantes. Caso vocês queiram esse material, eu vou deixar disponível para vocês na Academia Homens de Valor. Vocês vão poder baixar e ler aonde vocês quiserem, fica a critério de vocês, tudo bem?